Senhoras e senhores, cedinho a Mercedes fez o lançamento do seu novo carro para 2026, que de primeira vista você não sente tanta diferença em relação ao carro de 2025, com exceção, claro, das mudanças desse novo regulamento. Dito isso, o que a gente pode falar da Mercedes para essa temporada e o porquê que ela anda tão favorita, né, perto dos analistas e até mesmo dos torcedores? Hoje é isso que eu vou discutir com vocês nesse vídeo. E se der tempo, claro, vamos falar também de o porquê da McLaren pular o primeiro dia de pré-temporada e alguns rumores dizendo que algumas equipes estariam atrasadas. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando Paulo de Fórmula 1 com vocês aqui quase todos os dias. Se for novo no canal, não esqueça de se inscrever e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação do vídeo. E hoje, dia 22/1 de 2026, também conhecido como quinta-feira, a Mercedes lançou o seu carro. Mas só uma pausa aqui, hoje vai ter reunião, tá? Para falar dos motores lá, mas já eu chego nesse assunto. E o carro em si não foge muito da estética principal da Mercedes. É um carro prata, na parte traseira, tem gente que vai falar que é fibra de carbono, mas é a parte preta. Imagino que a Mercedes também tenha pintado aquela região ali, tem até as estrelinhas também. E o que mais chamou a atenção da rapaziada, já que o carro era igual ao do ano anterior, foi a presença de algumas listras, né? Foi uma transição meio zebrada entre o prata e o preto. E só tem isso para falar mesmo, rapaziada. Tem até alguns detalhes envolvendo o sidepod também, que está fugindo um pouco em relação ao que a Red Bull vinha apresentando. A Red Bull vinha apresentando um sidepod que tinha uma caída, né? Ao seu final, enquanto a Mercedes está fazendo um sidepod mais parecido com o que a Ferrari apresentou lá na temporada 2022. Não só ela, como a Audi também, né, numa foto que acabou vazando, ainda mesmo na apresentação do seu carro base lá na Alemanha. Dito tudo isso, senhores, vamos falar da Mercedes aqui antes de irmos para outro tópico. Por que a Mercedes é tão favorita? Por que esse anúncio, embora não tenha sido com pompa, já era esperado assim, trazer um pouquinho de previsibilidade para o campeonato. Depois que o regulamento do efeito solo foi anunciado, a Mercedes acabou não se encontrando. Ao contrário do que aconteceu lá no regulamento anterior, ao de 2022, a Mercedes não conseguiu dominar e, muito pelo contrário, a Mercedes sofreu para tentar encontrar um carro e até agora está procurando o melhor carro desse regulamento. Enquanto isso, Red Bull e Ferrari conseguiram superá-la e McLaren logo depois conseguiu o título e até mesmo sair lá de trás em relação ao que estava a Mercedes para ser campeã em 2 anos seguidos. Para 2026, a Mercedes vai ter dois grandes reforços em tese de corrida. A volta do assoalho plano, não é bem um assoalho plano, as equipes vão ter uma diminuição do efeito solo na parte de baixo do carro, óbvio, na parte de baixo do carro, enquanto isso, o motor vai falar mais alto dessa vez. Não que nos outros tempos não falasse, como por exemplo a Alpine, que sofreu e agora vai ter que usar motor Mercedes. Mas, bem como acontecia em 2017, 2018, 2019, 2020, a Mercedes agora vai ter todo o regulamento que ela já estava acostumada antes dessa virada para 2022. Então, em tese, temos uma especialista em assoalho plano, temos uma especialista em motores, já que a Mercedes faz o melhor motor da Fórmula 1 hoje. Não sei como é que tá a Red Bull agora, está fazendo motor agora, mas o melhor motor da Fórmula 1 hoje é o motor da Mercedes. Não à toa, Williams, McLaren, Alpine e até outro dia Aston Martin eram equipes clientes da montadora alemã. Então todo esse favoritismo está em torno dela por causa disso. Não tem mais a dificuldade para encontrar o carro perfeito no efeito solo. O motor vai ser a grande vantagem agora, ainda mais num regulamento que é metade elétrico, metade a combustão. E a Mercedes, como ninguém sabe fazer motor, independentemente de qualquer situação, pelo menos é esse o motivo que explica o favoritismo da equipe Mercedes nessa temporada. E ainda tem a suposta brecha que ela encontrou em relação à taxa de compressão. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, clica no canal que vocês vão encontrar, mas se não bastasse tudo isso, ainda tem a suposta brecha de regulamento que ela encontrou para extrair ainda mais potência desse motor dela, que já tem a tendência de ser bom. Então, embora esse carro não tenha lá tanta pompa, não mude tanto em relação ao carro anterior, com exceção, claro, do formato do regulamento, é um carro que chama atenção pelo favoritismo que ele tem.
Se ele vai conseguir cumprir, não sabemos, porque eu ainda desconfio que a Red Bull pode aprontar alguma coisa. Tá muito quieta, bem como aconteceu em 22, tá muito na dela, eu não duvido nada a Mercedes conseguir entregar pra gente uma temporada entre George Russell e Max Verstappen. Eu estarei lá se isso acontecer. Mas bem, tá explicado porque com o anúncio da Mercedes não chamou tanta atenção, mas relembra a gente do favoritismo que ela tem. Enquanto isso, do outro lado da moeda, embora a McLaren tenha sido campeã da temporada anterior, ela está sendo bem conservadora em relação às outras equipes que já estão adiantadas no seu processo. No caso da McLaren, o que aconteceu foi o seguinte: ela estava fazendo seu anúncio da pintura do carro depois dos testes de Barcelona. No entanto, para os 5 dias de teste lá na Catalunha, a McLaren vai pular um dia. Ela não vai chegar tão cedo quanto as outras equipes. E de acordo com o André Stella, eles estão fazendo isso para aproveitar ainda mais o tempo de preparação do carro antes de colocá-lo na pista. E que, de acordo com ele, até mesmo um dia para entender melhor o carro pode ser até mais vantajoso do que colocar o carro na pista sem ter esse full entendimento do carro. Esse que passou não é um carro da Ford, não é um carro da McLaren, não é um carro com motor Mercedes. É apenas uma CG 150. Agora voltando. Eu acho que a McLaren está errada? Não. Não. É melhor entender o carro realmente. Dito tudo isso, a gente está entrando no regulamento agora que vai ter a volta do Reiki, ao que tudo indica. Seria bem interessante a McLaren colocar o carro na pista o quanto antes, para já entender como é que está funcionando, pelo menos fazer o shakedown até um pouco antes, para voltar, para entender, para levar de novo. Mas cada uma equipe tem o seu cronograma e, de acordo com a própria McLaren, esse cronograma está seguindo o caminho correto. Então, se nem eles se preocupam, imagine a gente aqui, imagine eu. Ao contrário de uma fofoca que andou rolando por aí, que eu não acredito, mas inventaram que o F1 Insider, que é um site também confiável, porém inventaram, né, eu só vi na timeline, que a Williams estaria lidando com problemas de peso no seu carro e que talvez chegue atrasado em Barcelona. Deixo bem claro, eu só acredito quando eu não ver a Williams lá. Porque a Williams estava focando nesse carro desde 2024 praticamente. Ela fez o carro de 25 e não atualizou mais. Então, no tempo para fazer esse carro de 26 ela teve de sobra. Eu não acredito que a Williams vai chegar atrasada em Barcelona, a menos que esse atraso seja igual ao atraso da McLaren, que falou que vai precisar de mais um dia de preparação para depois chegar em Barcelona. Já que as equipes só vão poder usar 3 dias de 5, tudo bem pular um dia. Tudo bem até pular 2 dias. Mas eu só vou me preocupar mesmo quando eu não ver o carro da Williams lá no 3º dia. Até porque a Williams já divulga até mesmo a pintura do novo carro. Não é possível que ela passou um ano inteiro preparando o carro de 26 para chegar lá e não ter carro. Para o carro estar acima do peso. E falam até que o carro está tão acima do peso que eles não conseguem nem reduzir o peso para tentar entender o que está acontecendo. Eu, sinceramente, só vou acreditar quando a Williams não estiver lá. E quando a Williams se estiver lá, eu venho aqui dizer que inventaram, falaram mentira. Mas tá aqui, né? Tá aqui. Eu já estou em alerta em relação ao Williams e pelo que vem por aí. Dito tudo isso, senhores, amanhã vão ter os anúncios dos carros de Ferrari e Alpine. Alpine essa que já foi para a pista com o carro com a pintura do ano anterior, né? Foi com a pista com chuva e tal, né? Só tem isso para falar da Alpine, tá? A Alpine é uma daquelas equipes que coloca o carro na pista sem nenhum mistério, coloca a pintura, deixa o design aberto para todo mundo, com aquele pensamento de ninguém vai copiar a gente, pode botar o carro aí, tá tudo certo. No caso da Ferrari, vamos ser bombardeados por aura e ego amanhã nesse anúncio que promete ser muito pomposo e eu espero que na pista consigam ser tão bons quanto. Senhores, eu quero saber suas opiniões, comenta aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. Estamos com vídeos diários aqui neste canal, olha que coisa legal. Todo dia tá tendo vídeo aqui do canal F, pelo menos uns 10 minutinhos pra gente conversar sobre Fórmula 1, que é o tempo justo para eu fazer um vídeo que eu considero longo e um tempo justo para você não perder muito tempo
né, ouvindo Fórmula 1 enquanto você almoça, lancha ou janta. Até o próximo vídeo. Até mais.